Bom, e dentro dessa normativa, gente, tem duas nomenclaturas aí que são diferentes para a gente, mas que vocês já conhecem muito bem dentro do nosso currículo. A atividade integradora, a gente reconhece, né, como prática de ensino, prática de formação, e os estudos integradores, que a gente reconhece como a TPA, tá? Então, as atividades integradoras, vocês fazem prática de ensino 1, 2, 3 e 4, não é isso, Sheilinha? Me lembro. É prática de ensino que chama? É, né? Então. Sim. Isso. Então, a gente mantém dentro do nosso curso, dando, né, uma nova característica para essas disciplinas, pensando nessa formação ampliada, a gente mantém as práticas de ensino e a gente também tem algumas disciplinas que também cumprem, né, esse outro critério, né, da atividade integradora, que é serem disciplinas de nivelamento de conhecimento. Então, hoje a gente tem algumas disciplinas assim já no nosso currículo também, então não fica nada diferente do que vocês já fazem atualmente. Então, as práticas de ensino e algumas disciplinas como leitura e produção de texto vão compor aí essas 160 horas que a legislação nos pede de atividades integradoras. A gente até ultrapassa, a gente trabalha com 270 horas, então a gente cumpre a legislação já nesse formato do currículo de 2020. E nos estudos integradores, hoje a gente tem uma TPA com 210 horas, mas a legislação atual fala em 10% da carga horária do curso. Então, a gente precisa da carga horária referencial. Então, para a gente conseguir articular bem dentro da nossa matriz, a gente vai trabalhar com 330 horas de ATPA. Lembrando que essas horas de ATPA, agora, elas vão ser cumpridas do primeiro até o 10º período. Então, vocês têm mais um ano. Eram 210 horas para vocês cumprirem em 4 anos. Agora são 330 horas para vocês cumprirem ao longo de 5 anos, né, pensando nessas duas formações, bacharelado e licenciatura. Paula, posso só fazer um adendo? É importante lembrar, gente, que a TPA, ela vem com o mesmo processo que nós vivemos hoje. Então, a ideia é que vocês cumpram, ela é de autonomia do estudante, e a ideia é que vocês cumpram pelo menos até o 9º período, quando vocês vão ter uma contabilização das horas. E aí, vocês são os grandes guias das suas próprias horas. Vocês é que vão conseguir contabilizar, compor, organizar as horas de vocês. Esse é um processo muito autônomo que o PPC hoje já trabalha com esse movimento e futuramente a gente percebe que é um movimento interessante, então ele não deve sofrer tantas alterações. Então é só para dizer assim, que você falou até o 10º, depois a gente chega no 10º período e os meninos começam a ficar desesperados. E até contando também que essa live que está ficando aqui registrada, como ela traz todas essas informações que a professora Carla e a professora Paola organizaram tão bem, porque eu não dei conta de ajudar aí no processo, ela deve servir de referência, inclusive, para os estudantes que ingressarem no ano que vem. Então, já é bom já deixar esses anúncios assim, que na prática é importante que vocês se organizem para cumprir até o 9º período, pedir a contagem das ATPAs para que elas então sejam integralizadas ao currículo de vocês. Isso é importante, Elinha. Eu falei em 5 anos, né? Mas é importante. Na verdade, quando a gente pensa, né, os estudos integradores antiga TPA, tudo é válido desde que o aluno esteja matriculado no curso. Então, tudo que você faz ao longo dessa trajetória é contabilizada e tem toda aquela normativa que já existe, daqueles quadros com a divisão das horas, as horas de estudos integradores, elas se mantêm, mantém as 3 categorias que vocês já conhecem, que é a acadêmica, a científica e a sociocultural, e a gente acrescentou uma nova categoria, que é a extensionista. Vocês vão entender um pouquinho quando a gente conversar sobre a extensão. Uma parte dessa carga horária extensionista, ela vai ser validada tanto como horas de TPA, que é estudos integradores, quanto para carga horária extensionista, porque a gente acredita
que ela tem esse cunho formativo também extensionista, ele é importante ser valorizado também dentro dos estudos integradores. Oi, Carla. E você acabou de responder uma pergunta aqui do chat, viu, Paola? Que o João estava perguntando se com essa reformulação os critérios, né, da TPA também passariam por mudanças, né? Aí você acabou de falar que a questão da extensão vai computar aí também, tanto na curricularização da extensão, como também como a TPA, viu, João? Isso, João. E uma outra coisa também, eu como professora da TPA tenho acompanhado, né, as solicitações de vocês enquanto aluno para várias reformulações desse processo de TPA. E todas que foram pertinentes, analisadas, né, por um coletivo de professores, nós também modificamos nessa nova versão dos estudos integradores, tá? Então, tem algumas alterações dentro da própria categoria sociocultural, acadêmica e científica, e tem a inserção de uma nova categoria, que é a categoria extensionista, que vocês vão depois entender como que vai ser feito todo esse processo de articulação dessas horas, tá bom? Mas tem todo aquele mesmo movimento de ter aquele quadro com as cargas horárias mínimas, máximas, da mesma forma que vocês já conhecem hoje. A extensão, na verdade, a gente pensa numa mudança de concepção da extensão, né? A curricularização da extensão, ela vem fortalecer a extensão dentro do nosso curso, dentro da nossa universidade. Então, nós vamos ter aí mais projetos de extensão sendo oferecidos, né, para a nossa comunidade, para que os nossos estudantes possam participar. Essa participação do estudante, do aluno e da aluna, ela tem que ser efetiva para ser contabilizado como carga horária extensionista. Esse aluno tem que participar do processo de planejamento, de organização, efetivação ali, né, daquela experiência extensionista, do processo de avaliação, ou seja, de todas as etapas dentro desse processo de extensão. Então, o que é a diferença, né? Eu, como aluno, estudante, eu posso fazer por exemplo, vou ousar aqui pensar grande lá na extensão da Carla, de bike. Vamos lá, a Carla vai criar uma extensão para a gente de bike escola. Eu posso ser aluna do projeto de bike escola da Carla, e aí eu não estou vinculando nessa minha participação a carga horária extensionista que eu tenho que cumprir. Eu só vou vincular se eu fizer parte, junto com a Carla, desse projeto, né? De pensar esse projeto, de executar esse projeto, de avaliar esse projeto. Aí sim, aí eu estou cumprindo a minha carga horária extensionista. E todos vocês que vão ingressar nesse novo currículo vão ter uma carga horária extensionista que vocês deverão cumprir. Então, é uma nova modalidade dentro do nosso curso. A gente pode pensar assim: a gente tem a carga horária de disciplina, a gente tem hoje o TCC, a gente tem os estágios, a gente tem, né, a TPA, que vão ser os estudos integradores, e nós vamos ter também a extensão. A curricularização da extensão vem para isso, né? E para a gente, e que esses projetos que vão ser apresentados, né, para a comunidade escolar de uma forma geral, acadêmica, tem que fazer um diálogo efetivo com os setores da nossa sociedade. A gente tem que ter a participação da comunidade, a gente tem que ter o envolvimento do estudante. Então, é um processo de mudança muito significativa para a extensão e que só vai trazer, na verdade, uma melhoria aí no nosso processo formativo. A gente está acreditando muito nessa curricularização da extensão, tá? E aí, além da gente ter essa carga horária extra, a gente também vai aproveitar algumas disciplinas do nosso curso que já têm essa característica extensionista, que já fazem esse trabalho de extensão dentro das próprias disciplinas. Então, a gente precisa acreditar uma carga horária de 495 horas de extensão, sendo que 225 horas dessa carga horária, vocês já vão acreditar participando das disciplinas que promovem essas atividades extensionistas no nosso curso. Depois vou mostrar até quais são. E as 270 horas restantes será de forma autônoma, como acontece hoje na TPA.
Então, vão ser oferecidos aí, gente, está passando outro carro de som aqui, me desculpa. Vai ser oferecido para vocês vários projetos de extensão ao longo dos 5 anos de formação, e de forma autônoma vocês vão se engajar nesses projetos, nesses programas, tá? Dentro da nossa unidade. Aqui são os exemplos de algumas disciplinas que hoje já fazem atividades extensionistas. Espera aí, vou voltar aqui, vou fechar. Bom que meu carro de som passa. Então, enquanto isso, posso fazer um adendo aí, somar. E depois, ainda bem que a Paula não precisa comprar ovo hoje, né? Que senão ela estava sendo correndo lá. Gente, vale lembrar, então, como a gente deve ter muito pedido de obtenção de novo título, né? Eu imagino que isso aconteça. A essas pessoas tem que ter muito cuidado com essa acreditação da extensão, porque se vocês não cumprirem as disciplinas nesse novo formato, né, extensionista, se vocês já cumpriram elas, vocês podem pedir dispensa. Mas se vocês não cumpriram, vocês têm que somar a carga horária que era dedicada da disciplina à extensão, a parte autônoma que vocês têm que fazer. Deixa eu ver se eu fui clara. Quer dizer que, quando um estudante entra e ele pede dispensa de uma disciplina que contém carga extensionista, automaticamente essa carga extensionista passa para a carga horária autônoma, tá? Que você vai ter que cumprir na extensão, para que aí você integralize todos os créditos de extensão. Eu acho que eu fui clara, né? Se precisar, qualquer dúvida... Foi ótimo. E aqui tem o nome das disciplinas que vão ofertar dentro do currículo, né, essa carga horária extensionista. Então, jogos, brinquedos, brincadeiras, atletismo, estudos do lazer, educação física, cultura, afro-brasileira e indígenas, danças, práticas corporais e meio ambiente, ginásticas e psicologia do esporte. Então, essa carga horária, que é a terceira coluna, vai totalizar aí as 200, não enxergo. E 25 horas, ok?